Olá, muito boa noite. Estamos a vivo aí para a segunda aula sobre as letras do alfabeto, a numerologia. Vamos esperar um pouquinho. Vamos dar uma olhada aí. Muito bom. Bem-vindo, Vera Cristina. Bem-vinda, Débora. Opa, todos ouvindo, tudo certo? Tá tudo tranquilo? O som tá perfeito, por enquanto? Então, nós vamos iniciar, mas na verdade será a primeira vez que nós estamos estudando as letras do alfabeto. A primeira aula só foi uma pequena introdução. Obrigado pela conexão. Bom, pausou um pouquinho, mas agora acho que vai ficar melhor. Nós vamos iniciar o nosso estudo sobre as letras do alfabeto em hebraico. E as letras do alfabeto em hebraico, que são essas 22 letras que vocês estão vendo. Como vocês podem ver, essas são as 22 letras do alfabeto em hebraico. Se vocês forem contar, a grande verdade é que tem mais do que 22 letras aqui. Porque tem algumas letras do alfabeto em hebraico que elas aparecem como ela é escrita no início e no meio de uma palavra e como elas são escritas no fim. Então, por conta disso, se vocês forem contar as unidades que se encontram aqui desenhadas, nós vamos ter aqui 27 letras, ok? Esta é a razão do porquê essas 27 estão descritas aí. Mas, se a gente contar as unidades, quer dizer, de quantas letras tem, então só são 22 letras, como nós explicamos na aula passada, da importância do 22, né, que é a criação e transformação. Hoje nós vamos iniciar a primeira letra do alfabeto em hebraico, o nome da letra é esta aqui, é a letra Aleph. Como vocês estão vendo aqui, a letra Aleph, que é a letra 1, tá? Esta é a letra Aleph que vocês estão vendo, cujo valor numérico é a letra Yud. Nós vamos falar um pouquinho dela e nós vamos visualizá-la e nós vamos interpretá-la e vamos ver o que ela corresponde na nossa vida, ok? Não está tão bem a nossa conexão, né? Às vezes está dando uma pausa, mas eu peço desculpas, a conexão onde eu estou não está tão boa assim. Então vamos dar uma olhada de novo nessa letrinha que é a letra Aleph. Quando a gente fala sobre as letras no alfabeto em hebraico, é óbvio que cada um tem que ver se no nome dele ele carrega essa letrinha também, que a gente falou o impacto da letra. A gente precisa nos focar no desenho dela. Além do valor numérico, nós precisamos identificar o nome dela, o nome da letra. Engraçado, por exemplo, no alfabeto convencional, começa-se com A. E a primeira letra do hebraico não é a letra A, não se chama A letra se chama Aleph. Aleph, tá certo? E em hebraico, por extenso, essa letra se escreve com 3 letrinhas. Mas vamos nos focar primeiro na figura. Como a gente falou anteriormente, que Deus ele criou o mundo com a fala, portanto com letras, é super importante a gente visualizar a figura da letra para poder entender a energia dela, ok? Isso que a gente vai analisar com calma, de uma maneira tranquila, sem pressa. Então, a primeira lição que eu preciso falar para vocês é que as letras no alfabeto em hebraico são letras compostas. Quer dizer o seguinte, a letra em si ela pode ser desmembrada, e quando você desmembra uma letra, você pode obter outras letras, tá certo? Então são letrinhas, é uma composição de letras que formam a figura inteira. Não diferente é esta letra chamada a letra Aleph, cujo valor numérico é 1. E nós vamos desmembrar ela, para poder entendê-la, o conteúdo dela e entender a energia dela, tanto positiva como negativa. Então, primeiro, vamos visualizar ela novamente. A letra Aleph se escreve desta maneira aqui. Quando eu consigo observar que esta letra aqui
é a menor letra do alfabeto, que ela é denominada de Yud. Assim também, embaixo tem mais uma vez o desenho dela. E no meio, que é essa barra central, é a letra Vav, que é a letra 6. Então, é certo dizer que a letra Aleph é uma letra composta de 3 letrinhas. Um Yud em cima, cujo valor numérico é 10. Um Yud embaixo, cujo valor numérico é 10. E esse bastão que nos remete à letra Vav, que o valor numérico é 6. Deixa eu mostrar de novo para vocês, no nosso alfabeto, onde que elas se encontram, essas letras que compõem a letra Aleph. Então, esta aqui é a letra Aleph que a gente tem falado. Ela é uma composição de duas letras dessas, tá vendo? A letra Yud, tá certo que essa letrinha pequenininha, que é a letra de valor 10. Então ela tem um Yud em cima, um Yud embaixo. E a barra central da letra Aleph é esta letrinha aqui, a letra 6. A letra 6. Então ela é uma composição de 2, 10 e 1, 6. Vamos ver isso de uma maneira por escrita, para vocês entenderem o que significa isso. Olha só. Eu fiz aqui impresso para vocês, para ficar mais fácil. A letra Aleph, ela é uma composição da letra Yud. Vamos ver primeiro a que a gente já falou, que é aqui embaixo. A letra Aleph é uma composição da letra Yud, da letra Vav e da letra Yud, dando o total de 26. Ok? Esse é o valor numérico de 26. Então, são 10 mais 6 mais 10, dando o total de 26. Ok? Isto é a letra Aleph. Agora, se você olha bem, esta letrinha embaixo, ela pode ser comparada à letra Yud, que a gente falou que ela é parecida, pelo menos a cabeça dela, mas se a gente pegar apenas esta parte da letra, a perna com a cabeça, nós vamos ter, se eu pego ela de cabeça para baixo ainda, nós vamos ter esta letra aqui, a letra Dalet, é parecida com esta letra aqui. Parecida com esta letra aqui, que é a quarta letra do alfabeto. Quer dizer que tem duas maneiras da gente ver essa composição da letra Aleph. Ou ela é, como a gente falou, uma composição de 10, 6 e 10, que seria Yud mais a letra Vav. Ou ela seria a composição de Yud, Vav e Dalet, dando um total de 20. Vamos tentar entender isso aí para a gente seguir adiante. Bom, a letra Aleph, falamos que ela é o valor numérico de 1. Quando a gente fala 1, a quem nos remetemos 1? Quem é 1? Então, a gente diz que 1 é o Criador do Universo. 1 representa Deus. Aliás, a letra Aleph é a primeira letra do nome Deus, que é chamado de Elohim. Elohim é Deus. E começa com esta letra, com a letra Aleph. Tá certo? Então, Aleph remete ao Criador do Universo, que é o primeiro de tudo, é o início da criação, aquele que criou, é o Criador. O Aleph remete ao Criador. E também Aleph vem de uma palavra em hebraico, vem a palavra Aluf. Aluf em hebraico significa o chefe. Aluf significa o general. Isso é chamado Aluf. Hoje, no hebraico moderno, a gente chama Aluf o general. A gente sabe quem é o general do mundo, quem é o criador do mundo. Então, quem rege o mundo, se não é Deus, que é o único, que é o é o primeiro, certo? Ou a gente diz também é o único, né? É o único ser verdadeiro, entre aspas, ser verdadeiro e existente, conforme a mística judaica nos traz, que a única existência verdadeira é Deus e nada há além dele. Então, a letra Aleph, ela indica, começa o alfabeto, ela indica o Criador do Universo. Mais curioso que quando você escreve o Aleph por extenso, ok? Quando a gente escreve o Aleph por extenso, você vai ter as 3 letras. Aleph, aqui em hebraico está escrito Aleph. A letra Aleph, a letra L e a letra F. Então aqui está escrito em hebraico Aleph. Aleph. Se a gente for somar as unidades, Aleph é 1, Lamed é 30,
P é 80, dá 111. O nome da letra Aleph dá o total de 1. Sempre aponta que existe Deus. A letra é chamada, não A, e sim é chamada de Aleph, que por extenso dá o total de 111. Sempre mostrando 1. E se você soma o valor numérico da palavra Aleph, que é Elef, que é 1000, dá 1111, indicando que Deus ele é nos 4 mundos existentes. Sempre 1. Interessante como nos remédios, um dos nomes de Deus, a gente sabe é El, começa com a letra Aleph. Esse é o nome de Elohim, também é o nome de Deus que começa com a letra Aleph. Então aqui a gente vê como que isso realmente remete ao Criador do universo. Acontece que aquela soma que nós fizemos da letra Aleph, dando o total de 26, tá certo? Que é o Yud mais o Vav mais o Yud, dando o total do nome de Deus por extenso. Na mística judaica, quando a gente estuda o nome de Deus, é o tetragrama, é o nome de Deus composto por 4 letrinhas. São essas letrinhas daqui. A soma disso, 10 mais 5 mais 6 mais 5, dá o total de 26. Por que eu mostro isso? Que a própria figura da letra Aleph, primeiro mostra que é a primeira letra de um dos nomes, e mostra também que a soma da letra Aleph por extenso dá exatamente 26, que também é o valor do tetragrama, que é o valor do nome divino. Muito bom. Vamos agora seguir o que isso significa para a gente. O que representa para a gente o Aleph na nossa vida? Aleph mostra uma novidade. Até então não tinha nada. Deus decidiu criar o mundo, tá certo? Então, a verdadeira renovação, quer dizer, quando começa a primeira ideia, começa com a letra Aleph. É importante que tenhamos isso em mente, que a primeira ideia, o primeiro estágio, indica a letra Aleph, porque as letras que compõem a figura da letra Aleph, que a gente falou, que as letras Yud, Vav, ou Dalet aqui embaixo, que a gente falou a outra versão, isso por extenso se lê Yud. Yud. Yud é o nome dessa letrinha aqui pequenininha. Por que eu friso essa letrinha pequenininha, que ela tem um valor numérico de 10? O Aleph nos remete ao início de tudo. Como que começa tudo, se não através de um ponto? Tudo começa através de um ponto. Qual a letra no alfabeto que representa o ponto? É a letra Yud. Yud por extenso se escreve Yud Vav Dalet. Yud Vav Dalet. Yud por extenso que é um ponto, essa letrinha que é um ponto, por extenso se escreve assim, ó, Yud Vav, que é o U, e o D, Dalet, virado de cabeça para baixo. Quer dizer que na letrinha Aleph, na primeira letra do alfabeto, nos remete ao ponto, ao Yud. Yud Vav Dalet é Yud, a letra Yud em hebraico, que representa um ponto, mostrando que tudo começa por conta de um ponto. Tudo inicia-se com um ponto. Qualquer reta inicia-se com um ponto, tá certo? Primeiro você tem um ponto e depois você expande um ponto. Isto é Deus. Então Deus, quando Ele criou o mundo, Ele criou do início, do starter, de um ponto, e de lá, então, depois pôde se propagar. Então, o Yud representa a inovação, a primeira semente, vamos dizer assim, e depois teve a criação, que teve a expansão, né, que teve a expansão daquele ponto. Tudo inicia de um ponto. E já que a Aleph é a primeira letra do alfabeto, então nela tinha que constar o ponto diversas vezes. Tá? O ponto diversas vezes, o Yud diversas vezes, o Yud, o outro Yud, ou o Yud Vav Dalet, formando de novo a letra Yud, que a gente mostrou por extenso, que seria assim, ó, o Aleph é um Yud Vav Dalet, Yud, isso se lê em hebraico Yud, que representa a menor letra do alfabeto, esta aqui pequenininha, então toda ela remete ao ponto inicial. Por isso ela representa o nome de Deus, ela representa na sua configuração o onipotente, o Criador, que é a origem de tudo, tá certo? Que dele saiu tudo, que dele desenvolveu tudo. Isso representa a letra Aleph. Portanto, a letra Aleph, se a gente for ver o que ela representa,
palavras, por exemplo, que nós temos em hebraico que representa a letra Aleph. Uma das palavras mais conhecidas é quando a gente usa duas letras em hebraico. Você tem a letra Aleph mais a letra Beit, que é a segunda letra do alfabeto. Aí eu vou mostrar para vocês aqui no nosso alfabeto. Quando você tem as duas primeiras letras, a letra Aleph e a letra Beit, de pai, essas duas letras, Aleph e Beit, você pega a primeira letra do alfabeto e a segunda letra do alfabeto, nós temos a palavra pai. Por que pai é chamado em hebraico com as duas primeiras letras do alfabeto? Porque antes ele era um e agora virou dois, tá certo? Surgiu mais alguém. Ele acabou trazendo ao mundo um segundo, um outro, o seu descendente. Então, por isso a palavra pai em hebraico, vocês estão entendendo? Eu só quis mostrar para vocês aqui mais um exemplo de como as letras realmente carregam a característica daquele que é chamado. Av é o pai. O pai começa com o Yud, com a semente, que representa o sêmen, tá certo? E dele ele criou o seu descendente, um outro, o segundo, que é o valor numérico da segunda letra em hebraico. Por isso, as duas letras em hebraico que compõem o nosso alfabeto significa pai, Aleph, Beit. Só queria mostrar para vocês que coisa fantástica é isso. A mesma coisa, por exemplo, quando nós falamos mãe. Mãe em hebraico se chama Em, ou Ima, né? A gente mais conhece em hebraico como Abba e Ima. Mas a verdade é que Av é pai e Em é mãe. Abba seria como se fosse papai e Ima seria como se fosse mamãe. Então, a primeira letra do alfabeto mais a letra Mem, que corresponde 40, forma a palavra mãe. E aí, de novo, você vai perguntar, puxa, por que a mãe é 1 e 40? Sim, porque uma mulher que ela está grávida há 40 dias, ela já é chamada de grávida. E quanto tempo ela fica grávida? 41 semanas. É o valor numérico da palavra mãe em hebraico. 1 mais 40. Então, veja, só quis mostrar aqui um exemplo para vocês que o nome, como a gente falou na primeira aula, carrega o interior e o núcleo daquele que é chamado, tanto no pai, tanto na mãe e tanto no filho, etc. Tem diversos exemplos que a gente pode dar. Mas uma vez que é impossível da gente abordar tudo que aquela letrinha corresponde, que nem eu falei para vocês, a gente está vendo uma gota no oceano, fica difícil da gente explorar todos esses itens por escritos mostrando para vocês. Eu só queria mostrar para vocês como que o Aleph representa o Criador do Universo. Por esta razão também, se a gente for pegar o nome, por exemplo, do primeiro homem criado, e como Deus deu o nome a este homem ele foi chamado de Adam, tá certo? Adam. Adam é uma composição de 3 letrinhas. A letra Aleph, que é a primeira letra que a gente viu, a letra Dalet, que é a quarta letra do alfabeto, e a letra Mem, que é a letra que corresponde ao valor numérico de 40. Então ela também é uma composição de 3 letrinhas. Sendo que o Aleph, a gente viu que corresponde ao Criador do Universo, o que nos sobra, que é o resto da palavra que compõe Adão, ou seja, o Dam, em hebraico, que seria Adam em hebraico, corresponde ao sangue, que corresponde aos outros 2 sócios do ser humano. Então o tratado nos ensina que para surgir uma vida é necessário de 3 sócios: Deus, Pai e Mãe. Deus está indicado na primeira letra de Adão, que começa com Aleph. Pai e Mãe estão indicados nas outras 2 letras que compõem Adão, que seria Adam. Adam em hebraico é sangue. Sangue é a matéria. Pai e mãe conseguem trazer o feto. Deus entra com o espírito. O Aleph representa o espírito. Se você tira o Aleph, que é o espírito, que é a parte divina, você só vai ficar com sangue. E o sangue não tem vida se não tem o espírito que flui dentro dele. Então veja que no nome Adão também aqui estamos vendo o nome que Deus deu à primeira criatura e chamou de Adão em hebraico, faz todo o sentido da vida. Porque a mesma palavra Adam, ela é composta dos 3 sócios: o Aleph, o Criador do Universo, e o Dam, que é o sangue, pai e mãe.
Aonde que a gente vê pai e mãe no sangue, além do fato que eles criam o físico, nós vemos na somatória. Isso é simplesmente fantástico. Pai em hebraico se escreve com duas letras. A letra Aleph e a letra Bet, que falamos anteriormente. Somando as unidades é 1 mais 2. Pai é igual a 3. Ok? Já a mãe, nós falamos que se escreve com a primeira letra e com a letra do valor numérico 40. Tá certo? Então dá o total de 41. Quando você soma 41 mais 3, vai dar o total de 44, que é exatamente a segunda parte de Adão, o Dam. Aleph é Deus, Dam é 44, Dam é sangue, que dá 44, que é a somatória de pai e mãe. Veja, não somente isso, teve um sábio cabalístico que ele diz que na palavra Adam, que a gente vê porque pai e mãe é 44, porque cada um deles tem 22 pares de cromossomos, são 22 pares, o DNA é composto de 22 pares, então são 22 pares mais um que define o sexo, então são 22 pares do pai, 22 pares da mãe, dá o total de 44, pai e mãe. E depois mais o 1 da palavra Adam, que é aquele que define o sexo para ambos. Então veja só que loucura. O nome de Adão, Adão em hebraico, está tudo isso aí embutido dentro dele. Queria mostrar para vocês como que é profundo isso, né? Adão não é simplesmente A-D-A o tio. Não. Adão é Aleph, criador do universo. Dam, sangue, que representa pai e mãe. A composição disso veio o primeiro ser criado, que é o que tem 3 sócios na criação dele. Isto é Adão. Pai é Av, antes era 1, agora tem 2. Mãe é 1 mais 40, 41 semanas de gravidez, etc. Uma mãe, ela se torna mãe depois de 40 dias que ela tem o feto. Isso é algo fenomenal. Os nomes dados em hebraico carregam a essência daquele. Né? Isso é uma coisa realmente extraordinária. Por exemplo, o filho que é chamado em hebraico, o filho é chamado de Yeled, também que são outras 3 letras, Yud, Lamed, Dalet, são chamados que são o fruto, né? O fruto de pai e da mãe, que também dá o valor numérico de 40. Realmente eu peço desculpas que eu estou com uma conexão talvez não muito, está dando um pouquinho de falha, peço desculpas se eu estou num lugar distante, não estou no... Eu prometo, se Deus quiser, numa próxima aula, mostrar isso para vocês, porque eu não consegui preparar, eu digo no sentido de imprimir aonde eu me encontro, eu não consegui imprimir folhas novas para poder mostrar talvez isso que a gente está falando nessa aula. Mas o que é mais importante aqui, a gente concluir quando a gente fala sobre a letra Aleph, que a gente está estudando agora, que é a primeira letra do alfabeto, é que ela carrega um poder muito forte, tá certo? Que é o poder do início, tá? Esse poder do início pode ser utilizado para o lado positivo ou pode ser usado, Deus nos livre, para o lado negativo. Então deixa eu explicar isso melhor. A letra Aleph, ela é a primeira letra da palavra maldição em hebraico, Arur. Você pode renegar por conta do teu poder, você vai contra outro, você pode renegar, por exemplo, a ideia de Deus se mostrar você todo-poderoso, tá? Ou você pode simplesmente afirmar a verdade absoluta. Por isso, essa letra, ela tem esses 2 lados, um poder muito forte, ou para o bem, ou para o lado negativo. É uma novidade que ele eleva e que constata Deus, o Criador. Então a pessoa está com verdade, ela está com amor. Aliás, 2 palavras, verdade e amor, são 2 palavras que também inicia-se com a letra Aleph. A palavra Emet em hebraico é verdade, começa com a letra Aleph. Ahavá é amor, começa com a letra Aleph. Quando a pessoa utiliza o Aleph de uma maneira digna, se você carrega o Aleph no seu nome, então você tem um poder de iniciar algo novo e forte, constatando o bem, o que é correto, seguindo a verdade e amando o que é correto,
Ou Deus os livre, você pode ter o poder, Aluf, general, que a gente falou que é a tradução da letra Aleph, você pode ter o poder de um início de ir contra, e aí então você vai carregar o lado negativo dessa letra, que corresponde ao nome Arur, que significa uma pessoa amaldiçoada, é uma pessoa sem luz, ao contrário, quando ela está indo ao encontro da verdade absoluta, ela está indo ao encontro do verdadeiro Criador, do Aleph, do Elohim, de Deus, do 26, que é o tetragrama, que a gente falou que é o nome divino. E é curioso que essa letrinha, só para concluir, quando ela aparece muitas vezes, ela pode, quando ela aparece no meio de certas palavras, às vezes ela não é lida. Por exemplo, na primeira palavra do Gênesis, está escrito Bereshit. Bereshit é no início. A letra Aleph está no meio e ela não é pronunciada. Então, o Aleph pode ser não pronunciado. Por que pode ser não pronunciado? Porque o onipotente Deus, ele se manifesta através da criação, muitas vezes no seu anonimato. Por exemplo, o nome de Deus que representa, um dos nomes de Deus, um dos seus nomes, que inicia com a letra Aleph, é o nome de Elohim, que a gente diz, né? O nome de Elohim é o nome de Deus composto com 4 letras, cuja somatória, com 5 letras, perdão, são 5 letras do nome de Elohim, cuja soma dá exatamente o valor numérico da palavra a natureza. Então, Deus, ele se esconde atrás da natureza. Muitas vezes você não vê, não consegue enxergar. A letra Aleph, que representa o Criador do Universo, muitas vezes, em certas palavras, você simplesmente não pronuncia. Ele se encontra, representa o divino, e quando falta essa letrinha, muitas vezes, representa a abnegação ou afastar a verdade absoluta. Por isso a letra Aleph, quando aparece em algumas palavras no fim, você está distanciando-se da verdade. Ou, do lado positivo, você está empurrando o que é ruim para trás. Lembrem sempre de que a gente pode usar a energia da letra tanto para o lado positivo como do lado negativo. Resumindo, Aleph, no nome da pessoa, representa o poder máximo de inovação, representa a verdade absoluta, o Criador do Universo, tá? Representa o Criador, o início de tudo, a semente que tudo nela contém, aquele ponto básico que tudo sai dele. Mas, por outro lado, se você pega da energia, da força, que é o general Aleph, que a gente falou que é o general poder, para abnegar a essência divina, então você se afasta, você vai para o outro lado da maldição, você abnega a existência, a verdadeira existência, então você pode se conectar com o poder do mal. Aleph é o poder de ou afirmar a verdade e o amor absoluto, ou Deus nos livre de nos afastar dele e tornar-se, e achar ser tão poderoso tanto quanto Deus, e aí então se tornar uma pessoa amaldiçoada. Bom, enfim, eu quero terminar por hoje essa primeira letrinha que a gente estudou, a letra Aleph. Se Deus quiser, a gente vai continuar nas próximas aulas. Se nós fizermos na quinta-feira com uma conexão melhor, eu prometo, se Deus quiser, mostrar para vocês o que foi dito impresso de uma maneira para a gente resumir. Está difícil, ficaremos por aqui por hoje, ok? Obrigado por me acompanharem, e se Deus quiser, nos vemos aí na quinta, continuando o nosso curso. Obrigado, uma boa noite e até a próxima.